O evangelho desta Santa Missa, para quem deseja acompanhar aí na sua Bíblia, está em Lucas. O capítulo é o 9, versículos 18 ao 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nós que somos cristãos estamos aqui porque queremos, porque fizemos uma opção por Jesus Cristo. Nós temos um caminho a trilhar, não há uma outra opção para nós. Nós que escolhemos: eu sou cristão, eu sou católico, eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Então só há um caminho para nós. Qual este caminho? Conhecer Jesus Cristo na sua essência e não ficar na superficialidade, na periferia daquilo que significa as coisas distantes do centro da nossa fé, que é o próprio Cristo. Há uma frase que ressoa pelos séculos afora de São Jerônimo. São Jerônimo, ele traduziu a Bíblia do hebraico, do aramaico, algumas passagens em grego para o latim. E esta tradução de São Jerônimo ganhou o nome de Vulgata, porque vulgar quer dizer, era para o povo. E o dia que São Jerônimo foi entregar essa tradução para o Papa da época, que era o Papa Dámaso, São Jerônimo disse essa pérola: quem desconhece a Escritura não conhece a Cristo. Meus irmãos, me entendam bem aqui a palavra obrigação. Não é uma obrigação daquilo que nos obriga, mas aquilo que nós queremos nos obrigar por coerência. Uma questão de coerência, para não sermos hipócritas. É inadmissível que alguém que frequente igreja, que se diga cristão e católico, saiba de Jesus a mesma coisa daqueles que aqui não vêm. Daqueles que são simpatizantes da igreja, eles dizem não praticantes, não existe isso. Eles são simpatizantes, se não são praticantes, também não são na essência. E daqueles que ficam conhecendo Jesus de uma homilia que ouviu, uma súmula interessante que leu, um livrinho que leu. Nós que somos os seus seguidores e que celebramos a fé, nós precisamos ter em mente aquele versículo de São Pedro na sua carta: estai sempre prontos a dar as razões da vossa fé, a razão da vossa fé a todo aquele que vos pedir. Aí é interessante, você está numa roda de almoço ali, lá na sua casa,
ou no restaurante, ou com grupos seus lá na hora do seu trabalho, no intervalo. Aí começa um assunto de religião. É as pérolas, né? Aí começa um assunto de religião. É um fora atrás do outro. E o que me assusta é que as pessoas da igreja estão dando fora também. Não estão chutando nem na trave. Há um problema aí. Há um problema doutrinal aí. Há um problema bíblico aí. Se a pessoa que não crê, se a pessoa não reza, se a pessoa está levando a vida igual o diabo gosta, é problema dela. Mas nós que aqui viemos, nós que falamos por livre-arbítrio, ninguém foi amarrado e trouxe para a igreja. Nós que estamos aqui de livre-arbítrio, nós precisamos no mínimo conhecer a história daquele a quem dizemos que seguimos. Como que nós vamos dizer que amamos o Senhor se não o conhecemos? Só se ama aquilo que se conhece. Quando começa um assunto de religião lá na sua família, lá na roda do seu trabalho, você que é praticante, você tem que estar por cima de todos, na humildade. Mas na cultura bíblica, você tem que estar acima de todos, mostrando que você conhece, e conhecendo, e mostrando até para quem não é católico, que você conhecendo a Bíblia, você vai com calma, mas com argumento, com conversa, mostrando que você entende, você vai silenciando aqueles que não conhecem. Porque o que acontece muito hoje é que quem sabe um pouquinho, ou acha que sabe um pouquinho, ele cala a mesa inteira, porque ninguém sabe nada. Então ninguém fala nada. Há um festival de besteirol quanto ao assunto é religião, quanto ao assunto é Bíblia, quanto ao assunto é igreja. O que você mais ouve, eu acho. Aí eu acho que é isso. Aí eu acho que... Aí eu penso isso. E não tem nada de objetivo nisso aí. Absolutamente nada de objetivo. O que isso demonstra? Uma grande ignorância. Se as pessoas ignoram aquele a quem seguimos. Há um caminho a seguir. E este caminho não sou eu e não é a igreja que coloca, é o próprio Senhor. Jesus, ele caminhou com os seus discípulos mais ou menos 1000 dias, 3 anos, vão estar mais ou menos 1000 dias. E o que Jesus fez com os 12 durante este tempo? Os formou na palavra e no gesto, somente isso. Eles olhavam Jesus e eles viam como Jesus se comportava, como Jesus acolhia, como Jesus repreendia, como Jesus perdoava, como Jesus orientava. Com algumas pessoas Jesus era muito dócil, muito calmo, com outras muito firme, muito severo. Eles foram aprendendo com os gestos de Jesus. E há várias passagens na Bíblia, nenhuma nem duas, várias, onde Jesus chama para perto dele os seus, e ali ele vai pregar para eles. Jesus vai formá-los na sua palavra. Há discursos que ele fala para todos, há outros que ele fala para um ou para outro, e há muitos momentos que ele explica os mistérios para os seus seguidores, aqueles 12 a quem ele tinha uma grande missão. Foi assim que aqueles 12, no início totalmente despreparados, eles não sabiam nada, e Jesus os chama e Jesus vai formá-los. Não tem problema quem não sabe nada, não tem problema se você não o conhece, mas uma vez que você entra no caminho, você vai aprendendo com os seus gestos e com as suas palavras. Gosto muito de citar Saulo, que depois da conversão é São Paulo. Saulo era um perseguidor. Ele estava em cima de um cavalo, indo para Damasco, perseguindo a igreja de lá.
Jesus ressuscitado aparece ali na estrada, um grande brilho, uma grande luz, ele fica cego, ele cai do cavalo e ele ouve assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual é a pergunta de Saulo? Quem és tu? Qual foi a pergunta de Jesus no Evangelho? Quem sou eu? Qual é a pergunta de Saulo? Quem és tu? Qual é a pergunta de Jesus? Quem sou eu? Não há problema se no início de uma caminhada a sua pergunta é essa: quem és tu? Quem és tu? Mas vai chegar um momento que ele vai olhar para você e vai perguntar: quem sou eu? Onde nós estamos? No quem és tu ou no quem sou eu? E Jesus aqui, ele aperta o torniquete para eles e para nós, que quando Jesus pergunta quem era ele para os seus, ou seja, vocês que caminham comigo, vocês que já viram milagres, vocês que já ouviram as minhas pregações, vocês que comem comigo, vocês que já viram como eu tenho vivido, quem sou eu? Pedro responde: tu és o Cristo de Deus, o ungido de Deus, tu és o Messias. Olha aqui o versículo seguinte: Jesus proibiu-lhes severamente. Não é só não comenta não, não é para comentar, é uma ordem. Vocês estão entendendo? Sim, Senhor. Vocês estão entendendo que não é para contar para os outros quem eu sou? Sim, Senhor. Proibiu-lhes severamente que contassem isso para alguém. Por quê? A pergunta é: por quê? Aqui Lucas poderia ter dito assim: Jesus proibiu-lhes que contassem isso para alguém. Por que Lucas usa a palavra severamente? Alguém que é severo, alguém que é firme, alguém que é até agressivo. Por que Lucas coloca severamente? Porque Jesus, ele não quer seguidores papagaios. Ele quer seguidores incordes, seguidores do coração. Porque se eles contassem quem Jesus era, os outros saberiam a definição, mas eles não dariam a experiência. E Jesus, ele quer de mim e de você uma experiência, e atenção, que vai além da religiosidade, que entra no âmbito da espiritualidade. A religião, ela é a porta da espiritualidade. Só a religião é algo seco, enjoativo, repetitivo. Só a espiritualidade é algo solto, é algo sem nexo. Eu vou criando um Deus à minha imagem e semelhança. Então a religião, ela me leva à espiritualidade, e uma espiritualidade profunda, ela me leva a praticar com coerência a religião. Você já escutou pessoas falando: eu não vou muito à missa não, eu não gosto, é tudo a mesma coisa, a gente não entende nada, é um blá 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 do início ao fim, eu não gosto muito de missa. Esta pessoa está vivendo qual âmbito? A religiosidade. Ela só entende o que ela vê, o rito. Ela não entra no mundo sobrenatural. Ela não está celebrando a missa. Ela não está nem participando da missa. Ela está assistindo o rito. Ela senta numa cadeira dessa aí, como tem gente que senta em cadeira de teatro. Ela fica assistindo. Aí o padre vai para um lado, o padre vai para o outro, e dá a benção, ele faz, e fica de pé e senta, e ajoelha, e glória. Mas não está celebrando nada. Ele está ali assistindo um rito e repetindo o que todo mundo faz. É o católico papagaio. Ele repete fazendo, ou ele repete falando. Esse é o primeiro nível. É um nível superficial. A pessoa não está vivendo aquilo, não é? Claro que a gente não vai ficar apontando o A ou B, mas o padre daqui de cima, ele vê muita coisa. Eu fico rezando para Deus perdoar os
que vão à igreja, mas não celebram, né? Eles assistem. Eu já vi o padre com a hóstia erguida, consagrando o pão, consagrando o cálice, dando bênção do Santíssimo Sacramento. Tem gente mexendo em celular, tem gente cochichando, tem gente namorando. Ou seja, eles estão na igreja? Estão. Mas eles estão entendendo o que está acontecendo? De maneira nenhuma. Estão mais perdidos que caroço de azeitona em boca de banguela. Não sabem nada que está acontecendo. Por quê? Eu não estou condenando, eu estou mostrando o caminho. Porque eles receberam uma religião tradicional dos pais. Eles não têm experiência de igreja. Eles vão ali porque todo mundo vai, e eu tenho que ir também, e domingo é dia de missa, e vamos gente. Mas eles não estão celebrando. Quando você sai apenas de um nível religioso e você entra num nível espiritual, a missa, ela explode nos seus olhos. Não é apenas algo que você está fora, mas é algo que acontece dentro. É algo para você, com você, em você, por Cristo. Alguém me dizia um tempo atrás, e a comparação é sempre bem-vinda, que a pessoa não gostava de festa de criança, festa de escolinha, que era muito barulho, e menino correndo, e balão estourando, e aquele upa-upa, ipe, eu não aguento festa de criança, eu vou porque tem que ir. Não aguentava, né? Não aguentava, porque agora ganhou uma filhadinha de batismo. E a filhadinha já está fazendo aí os seus 5 aninhos. Quem é que fica à tarde enchendo balão, encomendando doce, estourando papel picado? Vamos cantar mais uma vez, upa, upa, ipe. Quem é? A tal que não gostava de festa de criança. A minha pergunta é, mudou a festa de criança? Não, o doce é o mesmo, o bolo é o mesmo. O que mudou? Porque antes ela estava no aniversário de fora. Ela não tinha sentimento por aquela criança que comemorava o aniversário. Ela nem sabia quem era a criança. Agora, quando é a filhadinha dela, que fala dinha e que pula no colo, e ela tem uma boneca, mudou tudo. A festa não está acontecendo fora dela, ela está dentro da festa. É a mesma coisa a missa. Quando você não conhece Jesus, você assiste à missa. Você está fora da celebração. Você está ali, mas o seu coração está longe. É alguma coisa que o padre está fazendo. Algumas pessoas auxiliam o padre a fazer, mas que não me toca. Outra coisa é quando você conhece o aniversariante. Outra coisa, quando você conhece aquele que se dá no pão eucarístico, que se dá na palavra. Quando você ama Jesus, aí você não assiste, você participa. É algo que me toca. Não é algo exterior a mim, é algo dentro de mim, porque eu posso responder, eu sei quem é Jesus Cristo, porque um dia eu mesmo perguntei para ele, quem és tu? Ele perguntou para mim, quem sou eu? Quando você participa da missa e você conhece a Cristo, você já sai de casa diferente. Hoje eu estou saindo aqui da minha casa porque eu vou encontrar com meu Senhor. Eu estou indo para um templo, para uma igreja. Eu vou participar de uma missa. É um momento sagrado. E não é sagrado da porta para dentro. É sagrado desde da hora que eu saio da minha casa. A procissão de entrada, agora na pandemia não estamos realizando, mas em breve vamos começar novamente, que entra a cruz, as tochas, os ministros, o padre. Não é um desfile no meio da igreja. Aquela procissão de entrada, ela é ao mesmo tempo de entrada e é ao mesmo tempo a procissão final. Como assim, padre? A procissão final, exatamente. Ela é de entrada, iniciando a missa. Ela é final, terminando a sua. Quando você sai da sua casa e você está vindo para a igreja, é a sua procissão. Você está indo se encontrar com Deus. Cada um faz a sua procissão.
e o padre faz a procissão final, que é a final de cada um, finalizando a sua e começando a nossa. Aí mudou. Por isso aquela procissão, e geralmente na frente da procissão vai a cruz. Nós seguimos o caminho do crucificado. Porque dizer quem é Jesus não é repetir teoria, não é ler livro, não é decorar versículo. Aqui é experiência de coração. Tanto que Jesus vai perguntar: quem sou eu? Tu és o Cristo. E Jesus vai dizer: o Filho do Homem deve sofrer muito, vai ser rejeitado, vai ser morto e ressuscitará. Por que Jesus mudou de assunto? Não, ele não mudou de assunto. Ele não mudou de assunto. Porque a definição de quem ele é daquilo que ele é para nós, é daquilo que ele é em nós. O que me adianta saber que Jesus é o Salvador se ele não veio para me salvar? O que adianta eu saber que ele é o Emanuel se ele não é Deus para mim, é só para os outros? Raniero Cantalamessa, certa vez, falou uma frase que fora do contexto, ele foi questionado, mas ele está coberto de razão. Hoje ele é cardeal da Santa Sé. Raniero disse que aquele sangue que escorreu de Jesus lá no Calvário, se ele ficar no Calvário, ele não pode salvar ninguém. Aí eles perguntaram: como assim? Ele disse: o sangue de Jesus que escorreu no Calvário, ele precisa escorrer no nosso coração. Ele precisa codejar a nossa vida, como caiu no olho daquele centurião, e ele disse: realmente ele era o Filho de Deus. Lá embaixo na casa de Pilatos, esse centurião perguntou: quem é esse homem? Um louco, um possesso do demônio, é um revolucionário, vai morrer. E o cara o leva com a cruz. Quando ele fura o coração e aquele sangue cai no olho do centurião, Longínios é o nome dele, em português deu Longuinho, que é Longuinho do pulinho, né? Que ele pula com a lança, na popularidade falou São Longuinho, mas é Longínios. Ele então grita: ele é o Filho de Deus. Do alto da cruz ele perguntou: quem sou eu? Se fosse antes, o cara responderia: não tem a mínima ideia, é mais um crucificado. Depois que ele teve a experiência, o sangue caiu nele, ele é o Filho de Deus. Meus irmãos, vocês estão me entendendo, sim ou não? Está difícil ou não? Está claro? Isso todo cristão deveria saber, todo católico deveria saber, para nós não ficarmos somente no o que o outro sabe, o que o outro sente. Padre, eu comi hoje uma lasanha que eu vou te contar, foi a melhor lasanha da minha vida. Eu falei: olha, você pode falar o tanto que você quiser, não vai fazer diferença alguma para mim, você tem que trazer um pedaço. Que quando você está falando, eu estou entendendo a sua experiência, amém? Eu estou entendendo o que ela fez em você. Quando eu comer, eu vou ter a experiência, aí ela fará em mim. Então não basta você ficar escutando Jesus, Jesus, não, você tem que ter a experiência. Por isso que o pão da palavra é para ser comido, o pão da Eucaristia é para ser comido. Quando você começa a celebração da Santa Missa, não é um teatro, não é algo que eu vou assistir, é algo que me toca. Não é a missa do padre, é a nossa celebração. E para de falar uma coisa errada, viu gente? Padre não celebra a missa, o padre preside a missa. Eu sou o presidente da celebração. Antes do concílio, o padre era o celebrante, porque a missa era em latim, o padre era de costa, ele celebrava a missa dele. Não existia concelebração, cada padre celebrava a sua missa. Aqui no Santuário Frei Galvão, se fosse antes do concílio, cada vão desse aí, teria um altarzinho menor. Porque se um padre celebrasse a missa no altar mor, outros poderiam celebrar a missa deles lá. Então ele era o celebrante. Hoje não se diz mais, e onde se diz, estão equivocados.
Com o nosso canto de entrada, recebamos o celebrante. Primeiro que o canto de entrada não é para receber padre, não é? Ninguém canta para receber padre. O canto de entrada é para abrir o mistério, é a celebração. E quando é um padre visitante e quer dizer o nome, pode-se dizer assim: com canto de entrada nós acolhemos a equipe que celebrará conosco, juntamente com o presidente da celebração, padre fulano de tal. Tá bom, não precisa falar mais nada, já falou o suficiente. Ou seja, não é eu que estou celebrando, nós estamos celebrando. Eu presido porque eu vou fazendo os ritos que é próprio do sacerdote, mas nós estamos celebrando juntos, vocês respondendo, vocês cantando, ficando de pé, assentados, ajoelhados, estendendo a mão, orando. Quer dizer, nós estamos o tempo todo juntos, realizando a Santa Missa. O padre naquilo que é dele, naquilo que é do ministério dele, e a igreja, os leigos, naquilo que cabem a vocês, participarmos juntos da celebração. Quando na missa se diz para reconhecer os pecados, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos a Santa Missa. Não estou criticando, gente, estou ajudando. Tem gente que fica assim, ó. Olha o menino do coral, não vai cantar, não? Ô moça, canta aí, é você. A pessoa não está celebrando, ela está assistindo. Tanto é quando o padre diz, reconheçamos os nossos pecados, é um momento de você olhar para dentro de si mesmo e reconhecer o que não é bom. E pensar no seu pecado. Meu Deus é tão misericordioso. Essa semana eu fiz isso. Essa semana eu tratei mal uma pessoa. Essa semana eu caí nesse pecado. É esse momento. Não é para você ficar voando na missa. É para você ter um momento de introspecção. Um momento penitencial. Um momento de contrição. O seu coração dói porque você pecou contra Deus. Ô padre, oi meu filho. Meu coração não dói quando eu peco contra Deus, não. Comece a pedir ao Espírito Santo o dom do temor a Deus. Você não tem temor a Deus. Ô Espírito Santo, me dê o dom do temor a Deus, para que quando eu pecar, meu coração doa. Me dê o dom do temor. Peça, eu peço para mim, me dê o dom do temor a Deus. Aí você começa a ficar triste quando você peca. Você começa a ficar assim, meio chateado, quando você maltrata alguém. Quando você falta de missa. Nossa, não fui à missa, não por obrigação, mas porque eu amo. E isso é temor a Deus. É o primeiro dom do Espírito. Os outros são acima desse. Esse é o primeiro. Sem temor a Deus, você tem outros dons. E qual é o dom que menos se tem hoje? Temor a Deus. As pessoas têm temor a Deus, mas não. Elas fazem, meu filho, de tudo. Ah, se está feliz, eu estou fazendo. Se me dá prazer, me chama que eu estou. Por que as pessoas estão levando uma vida assim? Elas não têm temor a Deus. Quando falta temor a Deus, meu filho, é um burro solto no pasto. A pessoa não tem freio. Então nós devemos ter temor a Deus. Ato penitencial. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, Deus eterno. A gente não fala não, mas seria bom, a gente não usa isso não. Mas no missal tem, não é? Terminado o Senhor, tende piedade de nós, os fiéis inclinam a cabeça e recebem a oração penitencial. E o padre reza: Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Você sente que naquele momento você se despejou na presença de Deus. Aqui no santuário sempre nós vamos fazer o que o missal pede, sempre rezar: confesso a Deus Todo-Poderoso, e depois se canta. Oração maravilhosa. Se você prestar atenção na oração, é uma das mais bonitas da missa. E passa a toque de caixa. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Olha que bonito. Não é só a Deus não, é a quem está na missa. Que eu pequei, e pequei muitas vezes, viu? Por pensamento, por palavras, por atos e por omissões. Não vou culpar meu marido, minha mulher, meus filhos, minha vizinha, por minha culpa. Minha tão grande culpa. E peço, olha que bonito, a Virgem Maria. Você
está pedindo ajuda a Nossa Senhora. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos que estão presentes na igreja, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Olha que bonito. Não é para vocês me julgarem, não é para vocês me apontarem, não é vocês para me criticarem, é para vocês rezarem por mim. Eu que pequei, eu que sou um pecador, roguem por mim. Oração maravilhosa. Este é o ato penitencial. Depois vem o glória, louvar a Deus. Aí você vai pensar coisas legais. O que aconteceu essa semana? Eu quero louvar. O meu aumento, meu cachorrinho, meu filho, minha casa, só coisa boa. Vai trazendo coisa boa e vai louvando a Deus. Isso é missa, gente. Isso é missa. Ato penitencial, a pessoa não arrepende. Glória, a pessoa está com cara de Maria Madalena e Sexta-feira da Paixão. Não está glorificando nada. Glória. Porque ela está assistindo. Vocês estão me entendendo a diferença? Ela está ali, mas ela não está celebrando. Tem nada mais deselegante no aniversário do que alguém que quer comer, mas não quer cantar parabéns. Ele quer o bolo. A pessoa fica assim, ó. Ai, vão depressa, que esse brigadeiro aqui na minha frente é meu. É acabar, eu avanço nele. Não tem graça nenhuma. Quando não tem nada mais bonito, alguém que gosta do aniversariante. O sorriso é diferente, a presença é diferente. Talvez não tenha nem presente, a presença já te alegra. E quando eles gostam, aí estão uma caprichadinha no presente. Isso é troca, gente. É Deus nos dando a Ele, é nós recebendo e nos entregando. Glória. O oremos da missa. Tem gente que não sabe até hoje. O padre fala assim, eu falo para ajudar, né? Não deveria falar também não. O padre fala assim, oremos. Ontem uma pessoa perguntou, por que o padre parou ali? Algum falou assim, ixi, esqueceu a oração. Ela esqueceu mesmo, porque o menino levou a cola lá, ó. Aí chegou a cola, olha lá, ó. Chegou a cola, agora ele lê. Ô gente, e o pessoal, eu esqueci a oração e traz a cola. Gente, eu ainda falo para ajudar, mas quando o padre faz assim, oremos. Por que eu paro? É para você fazer a sua oração. Cada um faz a sua oração. Aí eu rezo a oração que se chama coleta. Aquela oração inicial chama-se coleta. Por que coleta? Porque nesta oração eu coleto a oração de todos, coloco na oração da igreja e envio a Deus por Jesus no Espírito, ao Pai pelo Filho no Espírito. Amém. Terminou amém, acabou os ritos iniciais da missa. Aí a gente se senta. Esses ritos iniciais, quando você vai na casa de alguém, você não chega na casa da pessoa sentada, você chega andando. Então esses ritos iniciais são de pé. A hora que você chegou lá, tudo bem, e aí, como está a sua vida? Tá mais ou menos, que bom que você veio, que alegria, você está aqui, glória, tá bom, ó. Vamos vendo aqui para a gente conversar um pouquinho. Você se senta. Quando nós nos sentamos, é a liturgia da palavra. É aí que vamos se ler a leitura, vai cantar o salmo respondendo a leitura. Na missa de domingo tem a segunda leitura. A primeira leitura é do Antigo Testamento. A segunda leitura geralmente é do Novo Testamento, das cartas de Paulo ou de Pedro. Tem algumas missas de São João. Aí vem o Evangelho, vem o Aleluia. Geralmente o Aleluia, a igreja se põe de pé, quer dizer, prontidão para seguir Jesus. O padre lê o Evangelho, terminado as leituras, palavra do Senhor, terminado o Evangelho, palavra da salvação, graças a Deus, glória a vós Senhor. A gente se senta novamente para a homilia. Homilia significa conversa, bate-papo, esclarecimento. É a pregação que o padre faz, explicando as leituras. Terminou a pregação, a gente está com o coração cheio de Deus, ouviu a palavra, entendeu a palavra. Aí o padre fala, professemos a nossa fé. A igreja fica de pé, creio em Deus Pai, presta atenção, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Professar com o coração. Bonita a oração da assembleia. A cada evocação, Senhor, escutai a nossa prece. Não é, Senhor, escutai a prece dela. Senhor, escutai a prece do padre. Não, é a nossa prece. Nossa, enquanto
igreja, nós estamos apresentando as preces a Jesus, as preces comunitárias. É uma atitude de humildade. Talvez você esteja precisando de tantas coisas, mas você está apresentando outras preces, pelo Papa, pelos desempregados, pelo pessoal lá que foi atingido pelo vulcão, pelos falecidos, as intenções mundiais. Aí o padre vai dizer: agora apresente as suas intenções particulares. Reza por você, reza pelas pessoas que estão precisando de oração, reza pela sua família, reza pelo seu marido, reza pela sua mulher, reza pelos seus filhos. Só existe uma oração que fica sem resposta, a que não é feita. O padre vai e faz a oração final, fechando este momento. Vem a liturgia eucarística, aqui termina a liturgia da palavra. Depois vem a liturgia eucarística. Outra coisa perigosa, gente, as pessoas estão transformando o canto de ofertório em recreio. Parece que é um momento de pausa da missa. Quando você vai em teatro, tem o primeiro ato e o segundo, e entre eles tem 15 minutos de intervalo. Parece que na missa é o ofertório, o pessoal levanta para ir no banheiro, aí levanta para tomar água, aí dá uma sacudida do menino, troca a fralda. Não é intervalo. Se precisar fazer isso aí, pode fazer, mas não tem intervalo a missa. Essa hora do ofertório, que as pessoas ficam voando, vocês deveriam estar atentos ao que está acontecendo aqui, ó. No início, quando a nossa equipe de filmagem estava lá no inicinho, aprendendo, aí eles ficavam filmando o coral, ficavam filmando as pessoas, aí filmavam um pouquinho aqui, aí tiveram alguns encontros de formação, eles entenderam o que está acontecendo aqui. Então agora, durante todo o momento, as câmeras ficam focadas aqui. Quem está de casa vê preparando o altar, o padre apresentando a patena. Quer dizer, é um momento de ofertar a Deus o fruto do trabalho, não meu, mas nosso. Porque você está aqui, você está aqui. Não sei se você já prestou atenção, quando o padre põe no cálice o vinho, ele está um pinguinho de água. Você já viu isso? Um dia alguém falou: é minha impressão, ou Padre Cristo, tem um pinguinho de água no vinho ali? Um falou assim: pingou mesmo. Por que será? Se vinho é forte, deve ser para dar uma raleada. Se vinho do padre não é mole não, tem que dar uma raleada. E o pessoal: hoje gente, que está uma raleada. Aquele momento ofertório, o cálice de Cristo simboliza ali naquele momento o sangue derramado, a morte, a dor. Quando o padre pinga aquela gota de água, essa gota de água é você. Cada pessoa que está celebrando aquela missa com o padre simboliza aquela gota de água. A água simboliza tristeza, o vinho simboliza alegria. Aí ele põe uma gota de água no vinho. Aí eu pergunto: quem consegue encontrar aquela gota mais? Uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Quando o padre apresenta a patena é um pratinho de metal, e ele está rezando louvando a Deus pelo trigo, pelo pão. Vocês colocam as alegrias ali: corpo entregue, sangue derramado. O corpo foi entregue, o sangue não, o sangue foi derramado. Então na patena está a vida, no cálice está a dor. Então quando o padre levanta a patena, ele começa a rezar, não é na consagração não, estou falando no ofertório. O coral está cantando, o padre está rezando. Você olha para a patena e diz: Senhor, quero colocar nessa patena o meu filho que passou no vestibular. Quero colocar minha casa própria. Quero colocar o carro que eu troquei. Quero colocar o meu exame que não deu nada. Quero colocar minha cirurgia que foi um sucesso. Quero colocar o aumento do meu... Coisa boa, você coloca na patena as suas vitórias. Quando o padre abaixa a patena e ele ergue o cálice, ali é sangue derramado, ali é dor. Aí você coloca na patena: quero colocar na patena o alcoolismo do meu marido. Quero colocar no cálice. Quero colocar no cálice o alcoolismo do meu marido. Quero colocar nesse cálice o câncer da minha tia. Quero colocar o desemprego. Quero colocar as dívidas da minha casa. Quero colocar minha depressão. Ou seja, o Espírito Santo virá sobre o pão e sobre o vinho. Ele transformará o pão em corpo e o vinho em sangue. E se você coloca ali a sua vida, ele vai transformar também a sua vida. Gente, olha para mim e responda: uma pessoa que sabe disso, uma pessoa que faz isso, ela vai assistir missa? Nunca!
ela está hipnotizada no mistério. Aí alguém me pergunta: padre, eu leio a Bíblia, tem tanto milagre, por que não acontece milagre hoje em dia? Eu falei: meu filho, você não vai à missa não, pô? Toda missa eu vejo milagre. O maior milagre da minha vida, e ainda mais para mim que sou padre, é na hora da consagração: vinde Espírito Santo, a fim de que essas ofertas se tornem o corpo e o sangue. Tomai todos e comei, meu corpo, tomai todos e bebei, meu sangue. Que milagre é maior do que esse? Que milagre é maior do que que acontece no altar? Precisamos participar da missa, sim. Meus irmãos, se todo católico soubesse o que acontece na missa, não haveria igreja que coubesse o povo. Tinha que celebrar 7 missas no domingo, 10 missas, missa da família, uma atrás da outra, 6 missas. Porque o pessoal ainda está na religiosidade. Eles não descobriram a espiritualidade, o olhar com fé o que acontece aqui. E o padre vai dizer depois da consagração: eis o mistério da fé. Só vê quem tem fé. O que a gente responde? Anunciamos, Senhor, vossa morte, proclamamos a vossa. Vinde, Senhor Jesus. Morte ontem, ressurreição hoje, vinda amanhã, parousia. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre o mesmo. Aonde? No altar da Eucaristia. Aí o padre faz uma série de orações depois da consagração, lindíssimas. O pessoal fica olhando, é o tamanho da igreja. É alto, né? Fique esperto que o pombo está te mirando aí. Na hora da missa, tá mirando, para Deus sair daqui. Ih, acertou a tia ali. Ei, tia, você vai rezar, receber uma graça, é do alto mesmo isso aí. A pessoa está voando, está olhando, é pombo, e o padre está lá: ó Deus, abençoai o vosso povo aqui, mandai sobre eles o Espírito. Bonito isso, bonito, e passa. A hora que o padre diz sobre a oferta: vem Espírito Santo, bem, é bonito, é para ajoelhar mesmo, só que não tem problema de joelho, deixa que fica em pé, e fica trocando de perna. Você põe em câmera rápida, ó. Não, gente, consagração é adoração, é curva, é joelho. Depois que o padre clamou o Espírito sobre as oblatas, que é o pão e o vinho, ele clama sobre nós, sobre a Assembleia: ó Deus de bondade, enviai sobre o vosso povo o vosso Espírito. Bonito. O Espírito é sobre as oferendas, é sobre o povo. Depois o padre reza pela igreja, a nossa igreja: ó Deus, abençoai o Santo Padre, o Papa Francisco. Estamos unidos a ele, o Papa Francisco. O nosso bispo diocesano, representando os apóstolos, Dom José Carlos, com os bispos do mundo inteiro, o povo e o clero. Proteger a vossa igreja. Aí o padre reza pelos falecidos: ó Deus, acolheu os nossos irmãos falecidos. Lembre das pessoas falecidas. Reza por ele. Depois ele fala que nós estamos na presença do céu. Enfim, ó Pai, nós os pedimos, tá? Participar da vossa glória. Com a Virgem Maria, a gente inclina a cabeça. São José, seu esposo. Os apóstolos. São Frei Galvão, nosso padroeiro. São Miguel. Quer dizer, está clamando a milícia celeste. Depois vem o coração da missa. Qual é o coração da missa? O por Cristo, chamado de doxologia final. É o mais importante da missa. Pergunta para os católicos que não estão aqui hoje: qual que é a parte mais importante da missa? 90% vão falar o quê? Consagração. Só que Jesus, que está na consagração, ele está na palavra lida. Na consagração a pessoa presta atenção, na leitura ela fica conversando. Não, é palavra de Deus, é presença de Jesus. Quando se usa um incenso, aquele turíbulo, o padre incensa a palavra e o padre incensa a Eucaristia. Presença na palavra, presença no altar. O coração da missa é o por Cristo. Por isso que é sempre bom cantar o amém. É nesse momento que os anjos glorificam ao Pai. Ali a vítima é enviada, que deu a palavra missat, do verbo mittere, do latim.
Missat, tem em português missa. A palavra missa significa enviada. Enviada o quê? A vítima pura, que é Jesus, é enviada ao Pai para a salvação do mundo. Você está agora em Jerusalém há 2000 anos atrás, vendo Jesus na cruz. Jesus está morrendo para a salvação do mundo. 2021, Santuário Frei Galvão, por Cristo, com Cristo, em Cristo. O Pai olha, ele vê a mesma coisa no Calvário. Jesus salvando a humanidade. Olha o que é uma missa. Não há diferença nenhuma do que acontece no altar e o que aconteceu no Calvário. A única diferença é que na cruz foi um sacrifício cruento. No altar o sacrifício é incruento. O que é isso? Na cruz houve o derramamento do sangue. Na missa, o sangue não é derramado novamente. Acontece a transubstanciação no momento da consagração. Então, por Cristo é a parte mais importante da missa. Aí vem, com o por Cristo, acabou a liturgia eucarística. Finalizou a segunda parte da missa. Aí nós temos os ritos de comunhão, que é o Pai Nosso, rezando devagar, pensando nas palavras, não saltando pedaço. Não vou contar um dia não, mas eu celebrava a missa no lugar, eu ficava de olho numa pessoa assim, ó, a pessoa rezava: Pai Nosso que estais no céu, e pior que tinha uma voz: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixei cair em tentação. Mas fala bem, filho, que tragédia que é essa aí? Não, padre, a parte do perdão eu não rezo não, porque é muito comprometedora. Falou, então agora você está selecionando a oração. Self-service religioso, não é? Quer dizer, o Pai Nosso nos compromete. E na missa o Pai Nosso não tem amém. Todos os outros Pai Nossos têm amém. Está rezando o Pai Nosso do terço, mas livrai-nos do mal, amém. Rezou o Pai Nosso para dormir, mas livrai-nos do mal, amém. Rezou o Pai Nosso para viajar, mas livrai-nos do mal, amém. A missa não tem amém. Por que não tem amém? Que o Pai Nosso não termina na missa com livrai-nos do mal. O padre continua o Pai Nosso: mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dá-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres, olha que oração bonita, dos pecados e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Aí acabou o Pai Nosso. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. É o amém, a oração pela paz, Senhor Jesus Cristo. Aí você pensa, onde não tem paz na sua vida? Na minha vida não tem paz. Lá em casa o pau quebra, nossa senhora, lá não tem paz. Nossa senhora, no meu casamento não tem paz. Eu estou com depressão. Coloca a sua intenção e o padre vai rezando: Senhor Jesus Cristo, a paz esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu, aqui e lá em casa, aqui e onde eu trabalho, aqui e na minha turma de faculdade, aqui com meu namorado, com a minha namorada. A paz nos uniu. Eu sou o instrumento de paz. Depois veio o Cordeiro de Deus. Se ele não é cantado, ele é rezado. E não é só Cordeiro de Deus, não. Cordeiro é Jesus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Não é no plural não, viu? O pessoal erra. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados. Nunca foi o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Dai-nos a paz. Aí o padre mostra Jesus, repete como João Batista: eis o Cordeiro de Deus. A gente recebe a comunhão. Olha que bonito, comunhão, eu e o Senhor. Entra na sua morada, entra no teu quarto e fecha a porta. Jesus está com você, mas reza mesmo. Comunhão. Ô padre, o que é o rezo quando eu comungo, hein? Uai, cada um reza aquilo que lhe é próprio, mas o que não pode faltar, alguma oração sobre o evangelho da missa, né? Que a comunhão ela tem a ver com a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A carne se fez pão.
o pão se fez corpo em comunhão. Então eu comungo também a palavra. Senhor, ouvi no Evangelho hoje o Senhor perguntando: quem sou eu? Eu quero te conhecer cada vez mais, Jesus. Eu quero te amar cada vez mais. Por essa comunhão que eu recebi, dá-me fome da tua presença, dá-me sede da tua palavra. Reza assim, não é? Uma oração mais espontânea. Claro, quem reza não tem problema, mas não é hora de Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha. Não é hora dessas orações. É hora de você entrar em contato com Jesus. Ele em mim, você nele. Ele entra no seu coração, você entra no coração dele. É momento de alegria, é momento de choro, é momento de saudade, é momento de dor, é momento de cura. Uma comunhão só é capaz de te salvar. Vai ser Santa Teresinha de Lisieux. Terminando a sua comunhão, o padre diz: oremos, oremos final da missa. Ali ele está fechando tudo e vem a bênção final. Terminado a missa, começa a missão. Aí você sai da igreja cheio de Deus para evangelizar até a próxima missa. Meus irmãos, por que eu estou falando de missa? No Evangelho, onde Jesus pergunta: quem sou eu? Eu falei de duas coisas importantes de tudo que eu falei até agora: a palavra de Deus e a presença eucarística. São os dois caminhos para quem quer conhecer Jesus. Padre, o que o senhor falou aí mexeu comigo. Eu tenho tido uma boa religião, mas pelo que o senhor falou, eu não estou tendo espiritualidade não. E eu quero conhecer Jesus como meu amigo mesmo. Eu não quero ter Jesus como um personagem. Eu quero tê-lo como uma pessoa que se relaciona comigo, que me abençoa, que me conduz. Como que eu faço? Primeira coisa, espiritualidade da palavra. Segunda, espiritualidade litúrgica. Não falte da Santa Missa. Quando você for à missa, celebre a missa para valer. E leia a Bíblia todos os dias. Pelo menos o Evangelho do dia. É lendo a história de Jesus que você vai conhecê-lo. As pessoas perguntam: padre, como o senhor faz tantas homilias? O senhor não repete homilia? O senhor viaja para um lado, fala uma coisa lá, está no outro lado, está falando outra, está aqui, está falando outra. O senhor só para de falar porque o horário passa. Não, o senhor não para também não. Porque eu tenho prazer e alegria de estudar Bíblia. Meu carro dali que não me deixa mentir. Se quiser eu mando buscar lá. Chegou lá em casa 2 cachetão. Minha mãe falou assim: meu filho, você não para de comprar livro, você está parecendo uma traça. Minha mãe falou comigo hoje: fazendo uma traça. Eu falei: mãe, deixa eu mostrar para a senhora o que eu comprei. Consegui um dicionário bíblico de Israel e consegui um dicionário bíblico, o último que saiu agora, da Sociedade Bíblica Católica do Brasil. Uns calhamaços. Ontem, eu estava cansado de viagem, tomei banho 9h30, falei com a minha mãe: hoje eu vou deitar 10 horas. Só que eu resolvi abrir o dicionário. Aí eu já fui lá, Tribos de Israel. Falei: papai do céu. Aí eu falei: catecúmeno, São Mateus. Fui deitar quase 00:10. Quer dizer, lendo coisas que me deem cultura bíblica, que me mostrem quem é esse Deus que eu entreguei a minha vida. Quer dizer, não estou falando para você ler um dicionário bíblico de teologia até 00:00, não é isso que eu estou falando. Mas estou falando para você pelo menos ler o Evangelho do dia. Para você começar a ler aqui as promessas de Deus para a sua vida. Para você ler e tomar posse. Não sei quem participou aí conosco da noite de louvor na Evangelizar Segunda. Na hora do Santíssimo, o tema era a palavra que acalma. Eu falei com as pessoas: você que está em casa, pegue a sua Bíblia. Falei com as pessoas: pegue a sua Bíblia, abra a Bíblia, coloque a Bíblia no coração. Falei com as pessoas em casa. Agora feche os olhos e peça assim: meu Deus, pela tua palavra, consola meu coração. E rezei um pouquinho. Você tem que ver os testemunhos que chegaram. Quando as pessoas colocaram a Bíblia na mesa e foram ler, aonde elas abriram a Bíblia? Pelo Espírito. Ninguém marcou página. Elas abriram a Bíblia e rezaram. A hora que elas leram, é o que elas precisavam escutar. E elas foram consoladas pela palavra. Quem não conhece a palavra, não conhece a Jesus. E segundo caminho para conhecer a Jesus, participar da Santa Missa. Não é estar na igreja, é
participar, celebrar a Santa Missa. Ô padre, esses dois caminhos estão bons? Estão bons para começar o caminho. Depois vem a oração pessoal, a adoração ao Santíssimo, leitura de vida de santos, assistir filmes de santos. Ô padre, é só filme de santo? Ninguém está falando só filme de santo. Estou falando também filme de santos. Ter uma leitura espiritual. Ganhei um livro agora de Raniero Cantalamessa, maravilhoso. Um retiro que ele pregou para os padres de Roma. Estou devorando. Ganhei um agora do Cardeal Sará, Deus ou Nada. Maravilhoso, já tem uma lida. Já estou com um na fila. O Deus pós-moderno e o ateísmo prático, do Cardeal Sará. A gente tem que se alimentar de Deus. Não só de Deus, mas principalmente dele. Quando você sentir no seu coração a vontade, a necessidade, o santo terço. As pessoas não rezam mais terço. Eu tenho preguiça danada. Tem preguiça. A pessoa assiste filme de 3, 4 horas, tem preguiça. Um terço de 20 minutos, ela tem preguiça. Mas por que é bom rezar o terço? Por vários motivos. Leia, porque é bom rezar o terço, que Nossa Senhora de Fátima disse. Mas eu rezo o terço por um motivo muito especial do Padre Christian. Estou falando que é por isso não. Para mim é por isso. Porque eu me vejo no terço. Eu tenho na minha vida momentos de gozo. Nos teus mistérios gozosos, gozo é alegria. Eu tenho os meus momentos de alegria. Mas não é todo dia que é os mistérios gozosos. Tem dia que os mistérios são dolorosos. Eu que o diga. Aí eu me coloco lá. Jesus sofreu, por que eu não vou sofrer? Jesus passou dor, mas aí depois do doloroso vem os gloriosos. Eu também vou receber a glória, eu também vou receber a unção. E o Papa João Paulo nos deu de presente os mistérios luminosos, a luz na minha vida. Então eu me coloco no terço. Geralmente eu rezo na estrada, ou indo para o aeroporto, ou indo para a minha casa da minha mãe. Quando eu estou aqui, eu tenho uma imagem bonita na minha sala, Nossa Senhora de Fátima. Eu rezo ali o meu terço, e eu vou me alimentando de Deus, e eu vou conhecendo a Deus. Meus irmãos, tudo que eu disse essa noite foi para que você consiga, não repetir o que o Padre Christian disse, mas olhando para o seu coração, responda para Jesus: quem sou eu para você? Talvez você que veio a esta missa não fique triste não. Você está lá no Saulo. Quem és tu? Não tem problema. Começa o caminho. Começa a busca. Começa a entrega. Você começa a andar. Depois ele começa a te carregar. É uma criança. A criança vai andando um pouquinho, depois a hora que você assusta, ela já está no colo do pai, da mãe. Deus é assim. Você começa a rezar, depois ele carrega você. Aí ele vai orar em você. Nada é mais importante, meus irmãos. Nada é mais importante do que conhecer Jesus Cristo. Porque a nossa vida é um sopro. A Bíblia diz que a nossa vida é igual um raminho. De manhã ele está verde, à tarde ele murcha, e à noite ele seca. Por mais que nós vivamos, pelo menos eu penso, nós vivemos pouco. Por mais que nós vivamos pouco. A idade vai chegando, você já começa a ver que você não está vendo como antes. Você anda a correr à vontade, você está correndo um pouco menos, está ficando mais cansado. Antes você comia tudo que você queria, você tinha uma barriguinha chapada. Hoje você só olha o brigadeiro, você ganha 1,5 kg, você não está entendendo o que está acontecendo. É o nosso corpo que vai falando o quê? Você já não é mais um adolescente. Você já não é mais um jovenzinho. Começa a aparecer uns cabelos grisalhos. As coisas vão, os sinais vão aparecer. Ou seja, prepara a tua alma, porque a vida está passando. Ontem você era um neném, hoje você já é um adolescente. Amanhã você é jovem, depois de amanhã já é adulto. Daqui a pouco, quando você assustar, você está uns 50, 60, 70. E aí? O que você fez da sua vida? Não importa os cabelos brancos que nós temos, mas a sabedoria que acumulamos. Não importa o sapato que calçamos, mas os caminhos por quais andamos.
Não importa quanto nós temos no banco, mas quem nós conseguimos colocar no coração durante a vida, e no coração de quem eu consegui estar. Isso é sabedoria, isto é vivência de fé. Então, meus irmãos, que esta Santa Missa possa despertar no nosso coração este amor generoso a Jesus. E é isso que o mundo quer roubar. O mundo quer roubar de nós a espiritualidade cristã, para que nós tenhamos apenas religião. Religião se muda rapidamente. Hoje eu estou numa, amanhã eu estou noutra, depois não tenho nenhuma. Mas quem tem espiritualidade tem raiz. E quem tem raiz, você não é arrancado tão facilmente. O que a gente arranca tão facilmente uma erva daninha, e a gente não arranca tão facilmente uma árvore? Pela raiz, pelo porte. Ela não nasceu uma árvore, um dia ela foi uma mudinha, mas ela foi criando raiz. É assim que nós devemos ser na igreja, criando raízes e crescendo, fortes, robustos, enraizados em Cristo, para que não sejamos arrastados por qualquer vento de doutrina. Você que está assistindo essa pregação agora, depois da missa, você vai enviar esta pregação para 5 pessoas que você ama e que você quer levá-las a Jesus. E você que recebeu essa pregação de alguém, você vai passar para mais 5. E nós que viemos a esta missa, nós que aqui estamos, seria bom amanhã, domingo, ou um dia durante a semana, reservar aí esses 40 minutos, colocar esta pregação de novo e prestar atenção naquilo que Deus usou da minha boca para falar ao seu coração. O que eu falei não tem muita importância não, mas o que Deus falou para nós, para mim também, é muito importante. É preciso conhecer Jesus Cristo. Se nós passarmos a vida inteira sabendo de muita coisa, se não conhecermos Jesus, nós teremos perdido a vida inteira. Permita-me encerrar com uma parábola pequenininha. Tinha um homem que sabia de muita coisa, falava várias línguas e resolvia cálculos dificílimos de física. Ele foi conhecer a Amazônia e pegou lá um caboclo para atravessar com ele um grande rio, o rio. E a hora que ele estava no barco, ele olhou para aquele caboclo, aquele rapazinho bem pobre, e falou com ele assim: você sabe falar quantas línguas? Ele falou assim: eu sei falar mal português. Então você não aprendeu língua nenhuma, meu caro? Não, eu sei falar fluentemente 6 e eu leio 9. Você que não aprendeu outra língua, você desperdiçou 1/4 da sua vida. E o menininho olhou para ele. Você já viajou para fora do país? Você conhece a Europa? Hã? Eu nunca saí daqui, eu não conheço nem outro estado. Eu já conheci 36 países. Conheço todos os países da Europa. Eu vou te contar, como você não conhece a Europa, você perdeu 1/4 da sua vida. Só aí você perdeu metade da sua vida, viu? Não aprendeu língua nenhuma e nunca saiu desse país. Quando estava no meio do rio, lá, o barco deu uma balançadinha. O cara perguntou para ele: estou vendo esse rio grande aqui. Você já viajou de cruzeiro? Aquele navio enorme, elegante, caríssimo. Você fica lá do bom e do melhor, com shows, piano, etc. Nem sei o que é que você está falando. Meu filho, é um barco, tamanho de um prédio, tem mais de 16 andares. Não sei o que é isso não. Só a vida é miserável. Não aprendeu língua, não comeu nos melhores restaurantes da Europa e nunca entrou num iate, nunca entrou num cruzeiro. Meu filho, você perdeu 3/4 da vida, viu? Não vou te fazer pergunta nenhuma não. Vou te deixar pelo menos com esse 1/4, que você vai morrer na sua mediocridade mesmo. Veio um toco,
acertou o barquinho, aqueles barquinhos lá de Manaus, e o barco virou. O menininho logo começou a boiar, e o rapaz, e o homem tentando segurar no barco, ele perguntou aí: o senhor sabe nadar? Ele falou: não. Aí o cara falou assim: então, meu caro, reza, que você perdeu a vida inteira. Morreu. O que essa historinha quer nos dizer? Não adianta você usufruir de tudo que esse mundo tem, sendo que no fim da sua vida, a pergunta maior será: quem sou eu para você? Se você sabe todas as respostas, mas você não sabe essa, você perdeu a sua alma. Mais do que a sua vida corporal, você perdeu a sua salvação. Nada é mais importante que conhecer Jesus Cristo. Que a cada encontro nosso, juntos, seja um momento de amar mais Jesus, de entender mais Jesus, de seguir mais Jesus, para que possamos responder, não repetindo os outros, mas com uma experiência pessoal. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu amigo, Tu és o meu amor. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.